E aí galera, a paz do Senhor, para quem não me conhece, eu sou Rebeca, faço parte do time de professores aqui da Assembleia de Deus Ministério Sopro Divino em Mauá e estou aqui para mais uma lição desse primeiro trimestre de 2025, mais especificamente a lição 2, né, da nova revista que vem trabalhando sobre a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago, e aqui hoje nós vamos falar sobre a lição 2. A autenticidade em meio às provas e tentações. Aqui eu já passo para o textuário que se encontra lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, que vem dizendo: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. O resumo da lição que diz o seguinte: manter a autenticidade em meio às provas e tentações é essencial para preservar nossa integridade e viver de acordo com nossos valores cristãos mais profundos. Os objetivos da lição de hoje é compreender a força que é produzida pelas tentações, explicar o propósito das provações e destacar a importância da sabedoria, proteção e confiança em Deus. A leitura bíblica em classe está localizada ali em Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao 16. São apenas 5 versículos, mas só fazendo aquele mesmo aviso que vocês já estão cansados de ouvir, é sempre importante ler esses versículos, ler o texto bíblico na sala de aula para já ir preparando os alunos para o que vem a seguir. Então, além deles saberem o conteúdo, né, captarem um pouquinho do conteúdo que vem na revista, você também pode prepará-los para acostumarem também com o texto bíblico e fazer a leitura, até mesmo pode servir para uma futura saudação, uma futura oportunidade. Então, é uma forma de você também preparar os seus alunos. Então, você pode dividir sua sala, pedir para que alguns alunos leiam cada um versículo, já que são poucos, mas é sempre bom ler os versículos em sala de aula. Aqui, já passando para a introdução, vem dizendo o seguinte: a vida cristã é frequentemente marcada por desafios e dificuldades que testam a nossa fé e comprometimento com o reino de Deus. Na carta de Tiago, especialmente na introdução, somos chamados a enfrentar as tentações e provações de maneira que a nossa fé seja fortalecida. Nesta lição, veremos o que são as tentações, sua procedência e propósito na vida cristã, e também vamos refletir a respeito da diferença entre a tentação e a provação, e como essas experiências podem nos levar a desenvolver uma fé autêntica. Então aqui eu já vou passar para o tópico 1, que vem falando sobre a força produzida pelas tentações. E o subtópico 1, que é o que são as tentações. Então, segundo o dicionário teológico, são estímulos que levam à prática do pecado. No hebraico o termo é nissi e no grego é ekipeirazo. Ambos significam provação ou teste. As tentações são estímulos, ou seja, um teste, podem acontecer em diversos momentos ou áreas da sua vida. Tiago distingue claramente as provações das tentações, atribuindo-lhes origens e propósitos. Jesus, em seu ministério terreno, foi tentado pelo inimigo no deserto, todavia não pecou. Então, as tentações são aqueles estímulos que vão nos levar a praticar o pecado. Então, embora aqui até utilizado aqui como significado da palavra no grego, mas provação e tentação são coisas diferentes. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque vai ser explicado num tópico futuro, mas as tentações são tipo assim, os sinaizinhos, sabe? Aquelas luzinhas que vão piscando e acendendo na nossa mente, que vai nos levando a desejar mais ardentemente algo que nos leva a praticar o pecado. Então, um exemplo, o pecado da gula, né? Que não é tão falado, mas todos nós temos que comer, temos que nos alimentar para sobreviver, né? Comer faz parte da nossa vida. Mas a gula em si, que é o excesso de comida, é um pecado. O que pode ser aí, então, O que pode ser, então, a tentação que vai te levar a cometer a gula? Então, eu comi, eu estou satisfeita, mas eu estou olhando, eu estou vendo que tem coisas ali gostosas que eu posso comer, ou sei lá, só me deu uma vontade, eu vi alguma coisa no meu celular, sei lá, eu tava no Instagram, apareceu uma propaganda, e aí acendeu uma luzinha, agora eu vou comer e eu vou pecar, eu vou ser guloso, vou comer demais, o excesso, vou passar mal, algo que vai me levar a passar mal. Então, pensa comigo, você tá andando num lugar escuro, que tem luzinhas
que te levam a vários caminhos. Então pensa que num caminho é algo bom e no outro vai te levar a pecar. Então as luzinhas que vão sinalizando para você te levar ao pecado são essas tentações. Então, Jesus foi tentado. A tentação, ela vai fazer parte da nossa vida, então você pode ser tentado em diversas áreas. Muitas vezes é citado tentações somente na parte sexual da pessoa. O homem é tentado sexualmente, a mulher é tentada sexualmente. Mas você não necessariamente vai ser tentado só em uma área da sua vida. Na verdade, você vai ser tentado em todas. Porque o inimigo, o diabo, ele sempre vai tentar nos fazer cair em pecado. Então, o próprio Jesus foi tentado. Jesus, ele, porém, não sucumbiu ao pecado. Ele não fez o que o diabo queria que ele fizesse. Ele não deu ouvidos àquela tentação vinda do inimigo. Então, a tentação, ela faz parte da nossa vida, mas nós temos que fugir dela. Então, fugir da aparência do mal. Nós precisamos aí sim vencer as tentações, é possível vencer as tentações, só que nós temos também que ter discernimento para saber como vencê-las. Não vou entrar no... Tem um exemplo bem específico que todo mundo utiliza na Bíblia, mas ele vai ser citado daqui a pouco, então eu não vou entrar tão profundo nele. Mas um dos exemplos, sempre falar de tentação, é o próprio José, que estava lá no Egito, né? Alguns falam até José do Egito, mas é José que estava no Egito. Tá, aqui já passando para o subtópico 2 é a procedência das tentações. Então, as tentações procedem de nossos desejos carnais, que nos arrastam e seduzem da vontade de Deus. As provações ou testes são os desafios ou dificuldades permitidas por Deus para testar e fortalecer os crentes. As provações têm como objetivo fortalecer a fé e culmina com a coroa da vida. Já as tentações são desejos e inclinações pecaminosas que levam uma pessoa a errar o alvo. Então, a tentação tem muito a ver com o desejo que você tem dentro de si. Então, como eu falei, a tentação é algo que vai fazer parte da vida de todo mundo, porém, vai vir dessas formas de estímulos, desejos que você vai sentir, e aí você vai ter que lutar contra os seus desejos para que você não venha errar o alvo. As provações, diferente das tentações, elas não são necessariamente algo que vem de dentro de você, um desejo seu. Na verdade, é uma situação, um desafio que você vai passar, uma dificuldade que Deus vai permitir na sua vida e que isso vai te trazer uma maturidade espiritual, sentimental. Então, a tentação é algo que vai te levar a errar o alvo. Então, você vai acabar tendo um pecado, isso vai acabar influenciando no seu relacionamento com Deus, que provavelmente vai fazer com que você dê uma afastada, porque a tendência é justamente essa, quando o inimigo, ele nos leva, sabe, vai jogando as setinhas, vai iluminando as luzinhas do caminho do pecado, é exatamente para que você caia no pecado, e aí você vai se culpando e se afastando do Senhor. As provações, normalmente, elas já te aproximam do Senhor. Porque você está passando uma situação difícil. Quem é que pode te socorrer? Deus. Então, as tentações, eu vejo que uma grande diferença entre uma e outra das tentações para as provações é que a tentação, muitas vezes, ela vai te levar para um caminho, que é o pecado, que vai te afastar do Senhor. Você vai se sentir... você não vai se sentir digno de Deus. Já as provações te levam mais para perto, porque você vai passar por um desafio que você vai falar, caraca, só Deus pode me ajudar. Então aí é onde tem a diferença. Então a aprovação, ela te fortalece, ela te ensina, ela te ajuda, ela te traz uma maturidade. A tentação, ela já te faz com que você vá realmente errar o alvo. Você vai errar o caminho e vai trazer uma consequência ruim para sua vida. Já passando aqui para o subtópico 3, que é o papel do inimigo. Embora as tentações procedam dos nossos desejos, o inimigo sabe como explorar essas fraquezas, tentando-nos a nos afastar de Deus. A responsabilidade de não ceder à tentação é individual. A vontade, quando concebida, gera o pecado, e o pecado, quando consumado, gera a morte. Quando não confessado, o pecado torna a pessoa um escravo. Então, a tentação, ela é algo que é muito trabalhada dentro de nós. Então, o inimigo, ele vai lançar setinhas, como eu falei, pensando no caminho luminoso, que vai iluminando. Ele vai abrindo e vai iluminando o caminho para você ir até o pecado, até efetivamente ali pecar, cair no pecado. Mas você, como uma pessoa individual, você tem o direito de escolha. Você pode escolher ceder à tentação ou resistir à tentação. Então, embora o diabo, ele te mostre o caminho, ele não vai te obrigar a seguir esse caminho. Embora ele te mostre o prato, ele não vai te obrigar a comer o prato. Então, sim, todos nós seremos tentados, mas nós podemos resistir. Então, Jesus, ele nos ensinou como resistir. Então, o diabo vinha com uma
sei lá, ele pensava que ele estava vindo com a cartada final e Jesus vinha, toma a palavra do Senhor, toma uma resposta aqui, eu não vou sucumbir ao que você está falando. Então, assim, Jesus nos ensinou, nós podemos sim resistir às tentações, nós não precisamos nos deixar levar pelas tentações que o inimigo coloca à nossa frente, até porque acontece muito isso. Você vai ser trabalhado nas tentações dentro até do seu subconsciente. Então vai ser algo que vai parecer muito prazeroso. Aí você vai pensar, poxa, realmente, acho que isso é muito bom, acho que eu vou fazer. Isso vai ser gerado dentro de você. Pensa como se fosse realmente uma gestação. Isso vai sendo gerado dentro de você. E aí você vai e peca, você realmente cai no pecado. Mas a partir do momento que você já está gestando essa tentação, ali você também já está pecando. Você apenas não foi e realmente caiu no pecado. Mas o pecado, ele não é o fim da sua caminhada. Não é porque você pecou que você é o pior do mundo e que Deus te rejeitou. Na verdade, você tem a chance de confessar o seu pecado. Porque um pecado, quando ele não é confessado, você acaba sendo um escravo dele. Então, o inimigo, a tentativa dele sempre é essa. Fazer com que ele vai te colocar uma tentação para que você deseje e vá e se deixe sucumbir por essa tentação, para que você se sinta depois o pior dessa terra, o indigno de falar com o Senhor, e aí você fique na escravidão do pecado, aprisionado pelo pecado. Então, muitas pessoas, às vezes até abandonam a caminhada, porque acham que não são mais dignos, porque pecou. O pecado, ele não é o fim da sua vida, da sua caminhada com o Senhor, mas ele deve ser, sabe, um ponto que você olha e fala, olha, eu pequei aqui, então eu preciso ficar vigilante. O inimigo já sabe que essa é uma fraqueza minha, então eu preciso ficar vigilante para que você consiga resistir às tentações. Aqui, já passando para o tópico 2, as provações e os seus propósitos. Então, aqui no subtópico 1, que é todos os filhos de Deus são provados. Nós já sabemos que as provações são situações difíceis permitidas por Deus para testar e fortalecer a fé de seus filhos. Elas têm um desígnio positivo e benéfico no crescimento espiritual do cristão e são comparadas ao processo de lapidar o ouro. Uma pepita de ouro, antes de ser refinada, contém impurezas e por isso precisa ser levada ao fogo. Sabemos, assim, todo mundo passa aprovação, seja crente, seja não crente, mas a aprovação que um cristão passa, eu acho que é totalmente diferente de um não crente. Primeiro que nós temos Deus, aí que nós podemos clamar e Ele realmente vai nos ajudar, e também isso vai nos trazendo uma maturidade, não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Então, muitas pessoas falam, não tô passando no deserto, né? Tô passando uma prova. Mas as provações, elas realmente fazem parte. E elas realmente possibilitam um crescimento espiritual que muitas vezes a gente pensando, eu já sei de tudo, eu já entendi, eu acho que eu já conheço a palavra do Senhor suficiente, já tô bonzão. Aí você vem uma aprovação que é pra você pôr em prova tudo que você disse que você já sabe, você fala, acho que eu tô quase reprovando. Mas aí você passa essa aprovação com a ajuda do Senhor, e aí você adquire uma maturidade que você não tinha. Então, a aprovação, ela não vem porque Deus não te ama, ou porque você não presta, ou que não sei o que, Deus te odeia. Não, é porque realmente é necessário que nós sejamos trabalhados como realmente uma pepita de ouro. Então, eu não sou uma pessoa que é muito entendida do ouro, mas às vezes aparece vídeos de ourives, né, que são as pessoas que, principalmente que fazem anéis, pulseiras, e o processo, assim, é muito, muito trabalhoso para que o ouro ele seja purificado e ele chegue ao ponto de ser feito um anel, uma pulseira. Então, assim, é conosco. Então, nós estamos aqui nessa terra, não somos dessa terra, e nós precisamos aí, aos poucos, ir nos aperfeiçoando para como chegarmos a ser parecidos com o Senhor, sabe? Porque é isso que é você ser um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo, você aos poucos se tornar parecido. Isso não é algo que é do dia pra noite. E nós só vamos conseguir ser parecidos com Ele realmente passando por situações em que nós temos que colocar em prática a palavra do Senhor, para que nós possamos aprender, vivenciar e não viver apenas de, olha, eu conheço, sabe? Inclusive, acho que
Até Jó, ele fala isso, que antes ele conhecia o Senhor por ouvir falar, mas agora ele já via Deus, ele conhecia de outra forma. Então assim é nós. Muitas vezes nós também somos provados para que nós conheçamos o Deus a quem nós servimos, porque é muito fácil eu vir na igreja ou ouvir falar sobre Deus, mas é diferente quando eu tenho um relacionamento com o Senhor, quando eu entendo o poder de Deus, eu entendo quem Ele é, sabe? É totalmente diferente eu saber quem Deus é de eu conhecer a Deus. E muitas vezes nós só conhecemos a Deus quando nós passamos pelas provações, porque é o momento em que a gente realmente se chega aos pés dele e aí ele pode trabalhar na nossa vida. E aqui, já passando para o subtópico 2, que é prova de fé. Tiago destaca que a prova da nossa fé produz paciência e perseverança. As provações produzem em nós maturidade espiritual e maior confiança em Deus. No Novo Testamento, a provação está relacionada a uma convicção ou crença do relacionamento entre o homem e Deus. Tiago acrescenta o termo grego hipomon, que pode ser compreendido como estabilidade, constância, tolerância, que são características da pessoa que não se desvia do seu propósito. Então, a aprovação, ela vai dar frutos nas nossas vidas. E como eu falei, um dos frutos, que eu acho que é um dos melhores frutos, é exatamente isso. O seu relacionamento com o Senhor, ele passa a ser mais completo, ele passa a ser mais íntimo, porque a aprovação é algo que realmente, às vezes, você vai contar com pessoas durante a sua fase de provação. Mas, às vezes, você vai ter que passar sozinho, é só você e Deus. E aí, você realmente começa a ter um relacionamento firme com o Senhor. E ali você vai conhecer o seu Deus, aí isso aí vai transformar a sua caminhada. Então, aqui é como o próprio, esse termo grego, né, que vem trazendo estabilidade, constância, tolerância. Isso são características que um cristão deve ter. Nós temos que ser constantes, nós temos que ser estáveis também. Essa questão de no Novo Testamento ser muito trabalhada essa questão da constância, principalmente por Tiago, constância, estabilidade, tolerância, isso são coisas que realmente devem fazer parte da vida de um cristão, mas isso não é de um dia para noite que acontece. Não é do dia para noite que você vai ser constante em algo, que você vai ser estável, que você vai desenvolver a tolerância. Na verdade, isso é durante um bom tempo. Para você construir uma rotina de constância, isso leva tempo. Então, quando você para pensar, acho que o exemplo mais claro disso é a academia. Então, quando você começa na academia, eu não sei, não faço academia, mas pelo que as pessoas que fazem, que eu conheço, dizem isso, tá? Que nos primeiros dias são sempre muito difíceis. Muitas pessoas desistem ou não vão mais, ou desistem ou acabam diminuindo a frequência, mas depois de um tempo, a pessoa vai adquirindo a constância. Então, a pessoa ela vai realmente colocando, sabe, não, é meu momento da academia, eu vou pra academia e tal. Isso começa a fazer parte da rotina da pessoa. Então, aí ela tá construindo uma constância. Mas até você chegar no período em que você é constante, isso leva um tempo, né? Isso leva um esforço, porque nada você começa a ser estável, até mesmo a estabilidade. Você não passa a ser estável do dia pra noite. Isso leva tempo. Então, as provações, elas estão aí conosco durante esse tempo para que a gente chegue a realmente essa estatura de um cristão constante, de um cristão tolerante, de um cristão estável. Isso não é do dia para a noite. Então, as provações fazem parte da nossa vida e nos auxilia a desenvolver essas características. E aqui, já passando para o subtópico 3, que é bênção nas provações. Tiago afirma que bem-aventurado é o homem que suporta a aprovação, porque depois receberá a coroa da vida. Assim, as provações são oportunidades para receber bênçãos divinas e crescer em intimidade com Deus. Suportar a aprovação implica perseverar na fé em meio às lutas e forças contrárias. Muitas pessoas pensam, quando se trata sobre bênção nas provações, da bênção que você vai receber depois que a aprovação acabar. E não necessariamente é sobre isso. Talvez você realmente tenha uma bênção depois que a sua provação acabar. Mas muitas vezes a bênção que você vai receber é na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, é no seu relacionamento com o Senhor. Você vai atingir um estágio que você ainda não tinha atingido como pessoa aqui nesse mundo físico, como pessoa no mundo espiritual. Então, as provações não é só, meu Deus, eu tô sendo testado. Muitas vezes você não percebe, mas de alguma forma isso é trabalhado dentro de você e você vai desenvolvendo competências, você vai se desenvolvendo, sendo desenvolvido em coisas que você nem sabia que poderia ser desenvolvido. Então, é claro que assim, provação é uma fase difícil, mas é algo que nós podemos
enfrentar, saber que nós podemos enfrentar com mais leveza do que somente pensar, meu Deus, eu tô no deserto, que dificuldade, sabe? Você pode ver que realmente, é claro que, vamos ser bem sinceros, quando você tá na aprovação, você não vai ficar vendo, meu Deus, que bênção espiritual o Senhor me deu agora. Que evolução que o Senhor me deu agora. É muito difícil você ver isso. Mas a partir do momento que você para analisar que, olha, não é só a prova, não vamos só olhar a prova, sabe, ver o copo meio cheio, você vai reparar que existem coisas na sua vida espiritual, no seu comportamento, na sua vida mesmo, pessoal, cotidiana, que vão mudar a partir das suas experiências vivenciadas com o Senhor, porque as provações é o momento em que nós temos mais experiências com o Senhor. Então nós realmente assim vivemos algo que nós nunca vivemos e atingimos estágio que nunca atingimos. Aqui, já passando para o tópico 3, que é sabedoria, proteção e confiança. É o subtópico 1 que vem falando, busque a sabedoria divina. Tiago afirma que quem tem falta de sabedoria deve pedi-la a Deus. A sabedoria que vem do alto está revelada na palavra de Deus. Assim, uma das condições fundamentais para se tornar um sábio é ler e meditar nas Escrituras. Por isso, é preciso ler a Bíblia, entendê-la e aplicá-la à nossa vida. Então, nós passamos da revista do quarto trimestre de 2024 realmente falando muito sobre sabedoria. Então, usamos ali o livro de Provérbios. E a sabedoria é algo que realmente não é algo que você tem da noite para o dia. Então, eu até usei um exemplo simulando essa caneta que finge que essa tampa é a sabedoria e essa caneta somos nós, seres humanos. Não é como se do dia para a noite a sabedoria fosse fazer parte da nossa vida, sabe? É algo que realmente é desenvolvido. E nós, pela nossa natureza, não somos seres sábios. Nós não temos aí os frutos do Espírito, né? Que são tão falados. Nós realmente não temos isso, mas nós desenvolvemos isso a partir do momento que nós passamos as dificuldades, as provações, a partir do momento que nós lemos a palavra do Senhor, buscamos praticá-la, aplicar na nossa vida e também entender o que a palavra do Senhor está falando conosco. Então, nós não podemos apenas, sabe, que tem muito disso. Às vezes nós lemos a Bíblia, mas é aquela batida de olho, sabe? Eu tô vendo que tem palavras aí, eu entendo que tem uma frase e que isso faz um sentido. Mas aí você, tipo, a pessoa perguntar, mas o que você pode tirar de lição, sei lá, desse versículo que você lê e você não saber explicar? Então, é algo que realmente, às vezes, nós estamos aí na nossa rotina, na nossa correria, e nós nem nos atentamos a isso, que o nosso momento de leitura da palavra do Senhor virou realmente uma batida de olho. Então, a sabedoria divina é algo que é um pouco dificultoso. Você precisa não só ler a palavra, você precisa de uma leitura de qualidade, você vai precisar ali pensar, trabalhar, como, de novo, o exemplo da gestação. Então, você vai precisar gerar ali isso dentro de você, trazer isso para dentro de você e trazer e aplicar isso para a sua vida. Então, a sabedoria não é algo inalcançável, mas é algo que também que exige um pouco de nós. Então, nós precisamos realmente desenvolver a sabedoria divina e nós temos como desenvolver isso. Nós podemos pedir ao Senhor e também buscar através não só de pedir ao Senhor, mas realmente de entender a palavra do Senhor e aplicar na nossa vida. Aqui, já passando para o subtópico 2, a proteção em meio à violência. Nós vivemos em um mundo marcado pela violência e conflitos. Contudo, como cristãos, não podemos nos esquecer das palavras apostólicas. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Quando meditamos na palavra de Deus, somos conscientizados do perfeito amor divino por nós. Assim, a consciência do amor de Deus proveniente da revelação bíblica traz para nós a segurança e equilíbrio. Assim, infelizmente, nós realmente estamos assim, vivendo, acho que uma das gerações, uma das fases da humanidade, assim, mais difícil, não sei se é a mais difícil, mas assim, realmente muito difícil. A violência realmente está aí, bate a porta todo dia. Nossa, você abre seu celular, você já vê algo que referente à violência, você vai ver um jornal, você só vê realmente coisas, desgraças mesmo. A gente é algo que virou parte da nossa rotina, infelizmente. E uma das coisas que a palavra do Senhor e o amor do Senhor traz para nós é a paz em meio a toda essa situação. Então, mesmo que tudo esteja ruindo, né? Quando nós entendemos, nós aplicamos a palavra do Senhor e confiamos em Deus, a gente percebe que dá para você viver mesmo no mundo perigoso, confiando ao Senhor, sem medo, sem viver receoso, porque eu acho que
nós estamos numa das gerações que estão sendo tão afetadas, não só fisicamente, sabe, com a violência física, mas psicologicamente falando. Quantas pessoas desenvolveram síndrome do pânico, tem medo de sair, sabe? Principalmente na época da pandemia, nós ficávamos em casa. Qual era o nosso meio de notícia? Era as televisões, as mídias sociais. Então, a gente via muito quantas mortes tinham, todo dia era o número atualizado de morte. Quantas pessoas, sabe, não saíam de casa, tinha medo de sair de casa, de pôr o lixo pra fora, a pessoa não ia no portão, a pessoa não tomava um sol, sabe? Vivíamos literalmente com medo. E é claro que durante esse tempo, Deus, ele realmente sempre nos protegeu, é claro, mas nos deu essa segurança de que, olha... E acho que também os cristãos tinham essa segurança. Se for para o momento de eu ir, eu irei. Mas também, sabe, ter consciência de que, olha, realmente eu preciso me cuidar, eu preciso tomar os cuidados necessários, mas eu sei que Deus está me guardando. Então, isso é algo que não faz parte da nossa vida só na pandemia, faz parte hoje do nosso cotidiano. E como que nós podemos desenvolver essa paz? É realmente entendendo a palavra do Senhor. Quando nós estudamos, lemos e entendemos a palavra do Senhor, isso é algo que fica marcado em nós. E a gente entende que, olha, tá tudo difícil, mas eu confio no Senhor e eu sei que Ele há de me guardar. Porque não adianta, nenhum humano pode te guardar como Deus. Só Deus, Ele pode realmente te guardar assim, efetivamente, te guardar. Nossa, velho. Só Deus, ele realmente pode te guardar, pode te trazer essa segurança que você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, aqui, já passando para o subtópico 3, que é a incerteza, a marca da pós-modernidade. Então, como resultado do pensamento crítico do mundo moderno, se tornaram comuns em nossa sociedade a dúvida, a incerteza e a incredulidade. Mas a carta de Tiago nos mostra que a sabedoria que vem do alto traz confiança, certeza e uma fé consolidada em Deus. A falta de fé tem se tornado o Deus deste século, por isso precisamos ter cuidado. Seja seletivo e não ouça e veja qualquer coisa, mas somente o que vai fortalecer a sua fé e torná-lo sábio. A revista até traz um ponto muito importante. Hoje em dia, duvidar ganhou o status de intelectualidade, e daí o desejo de muitos em desconstruir a fé, os fundamentos e os valores cristãos. Então parece que quanto mais a pessoa duvida, mais intelectual ela é, mais inteligente, e isso infelizmente tem afetado a igreja. Muitas vezes nós nos deixamos levar por essas incertezas que muitas vezes são colocadas em nós ou que nós temos, mas não buscamos saná-las de acordo com a palavra do Senhor, saná-las tendo um relacionamento com o Senhor, e nos deixamos levar por essas incertezas, por essas dúvidas, e aí somos tomados pela incredulidade. Então, nós realmente não podemos nos deixar levar por isso. Nós temos que sempre buscar aí, entender, conversar com o Senhor. Gente, ter dúvidas é normal, faz parte da vida de todo mundo. Às vezes você vai ter uma dúvida que uma pessoa que está ao seu lado pode responder, um amigo seu, um colega seu. Às vezes tem uma dúvida sua que você vai ter que se achegar a um pastor, que só o pastor vai poder te responder, talvez seja uma dúvida mais aprofundada, ou alguém, ou outra pessoa, um professor de EBD, mas tem dúvidas e incertezas que nós realmente só conseguimos saná-las com o Senhor. Então, muitas vezes, hoje tem muito disso, né? Tudo muito questionado, principalmente em mídias sociais. Os princípios bíblicos, eles são questionados, eles são minimizados, e quando nós nos deixamos levar por isso, sabe, nós realmente não buscamos saber, tipo, olha, mas o que é que essa pessoa está falando? Isso tem fundamento? O que é isso? Isso faz sentido? Quando nós não buscamos entender e saber se realmente esse questionamento é válido, a gente pode realmente cair na incredulidade. Nós podemos perder, aos poucos, aí nos deixa decair a nossa fé. E a fé, ela é importantíssima para a nossa vida. Então, a partir do momento que você cai aí nesse vale da incerteza, isso tem uma consequência na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, na sua vida com as pessoas. Isso traz consequências. Então, nós não podemos nos deixar levar por isso que tem sido tão comum na modernidade. Então, por mais que as pessoas, se for para questionar, questione. Mas não tenha medo de, sanar uma dúvida, questione. Mas também não se deixe levar por qualquer coisa que venha pra você, entende? Olha, eu tenho uma dúvida, mas essa resposta, eu não sei se ela me parece coerente. Mas tudo bem,
tô com essa resposta. Não, não seja assim. Olha, eu tenho uma dúvida, eu preciso realmente saná-la. Essa resposta não me pareceu, sabe, que sanou minha dúvida, vou buscar outra resposta. Se o pastor não puder me responder, vou até Deus. Deus vai me revelar, a palavra do Senhor vai me revelar. Não se deixe levar por essa marca da pós-modernidade, porque isso pode afetar o seu relacionamento com o Senhor. Então, aqui até mesmo tá falando, seja seletivo. Não ouça e veja qualquer coisa. Então, infelizmente, hoje, na internet, você acha muita coisa, sabe? Pessoas que têm nome, sabe? Passam uma ideia de credibilidade falando besteira, até mesmo em altares, mas não se deixe levar por isso. Então, não se deixe levar por essa marca da pós-modernidade, que infelizmente está bem comum nos dias atuais. E aqui, passando para o tópico 4, que é o cuidado com o que vemos e desejamos. Aqui o tópico 1, que é atraídos pelo que vemos. Como já vimos, Deus não é a fonte da tentação, mas o diabo, que é descrito nas Escrituras Sagradas como o tentador que busca desviar as pessoas de Deus. Temos de ser cuidadosos, pois somos atraídos por aquilo que vemos e desejamos. E o inimigo usa a atração e o desejo para nos fazer pecar. Tiago utiliza o termo gerar no versículo 15 para mostrar que ninguém peca sem ansiar pelo pecado antes que o pecado vire uma ação. Ele passa por um processo de gestação na mente do ser humano. Por isso devemos nos proteger, revestindo-nos de toda a armadura de Deus. Então, eu já falei bastante sobre a artimanha do inimigo, eu já falei sobre como é gerar essa questão do pecado, que ele é gerado dentro de nós. Então eu não vou entrar tanto nisso, mas eu vou ficar mais aqui nessa parte, que devemos nos proteger nos revestindo de toda a armadura de Deus. Como eu posso me revestir da armadura do Senhor? Lendo a palavra, conhecendo as Escrituras, conhecendo o Deus a quem eu sirvo, assim que você é fortalecido. Então, não adianta pensar, sabe, olha, eu acho que eu sou forte, eu tô vendo que eu sou tentado nessa arma, eu vou tentar, eu sou forte, eu consigo. Não, não tente. Você precisa realmente entender que existem situações que talvez na força do seu braço você não consiga. Talvez você precisa fugir, como fez José. Você precisa clamar a ajuda do Senhor. O importante é que você não se deixe levar por aquilo que o inimigo coloca à sua frente. Então, ele tem a estratégia dele para tentar te fazer perder, mas você tem a estratégia de Deus para conseguir vencê-lo. Já passando aqui para o subtópico 2, que é desenvolvendo um caráter cristão. As tentações, assim como as provações, servem para testar o nosso caráter. Como você reage sob pressão? É fácil ser bondoso com o próximo quando tudo vai bem, mas e quando os outros nos tratam mal? Quando vêm as tempestades, como nós reagimos? O Senhor deseja nos tornar maduros, fortes e completos, e por isso permite as tentações e as provações. Tiago mostra que, em vez de murmurarmos diante das tentações e provações, devemos vê-las como oportunidades para o nosso crescimento em Cristo, o desenvolvimento do nosso caráter. Então, aqui, até vem trazendo o exemplo de José. José é um grande exemplo referente à tentação, à provação também. Ele passou por dificuldades, realmente assim, dificuldades muito grandes. Mas o caráter dele ali foi provado como um homem de bom caráter, um bom cristão. Então, as tentações e as provações vêm na nossa vida realmente para trabalhar isso em nós, para que nós realmente chegamos a um ponto em que o nosso caráter é comprovado, sabe? Realmente você é um cristão de verdade. E não necessariamente, às vezes as pessoas verão isso em nós, mas às vezes é somente você e Deus, sabe? Você olhar uma coisa e você falar, olha Deus, obrigada porque eu mudei. Se fosse há um tempo atrás, antes de conhecer o Senhor, talvez eu teria tomado uma atitude totalmente diferente, mas aqui eu estou vendo uma saída, eu estou vendo uma estratégia. Então, a estratégia de José, principalmente ali quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, foi fugir. Às vezes, quando se tratar de uma tentação, você vai precisar fugir. Como eu falei no tópico anterior, às vezes nós podemos até achar que a força do nosso braço é suficiente, mas nem sempre vai ser. Nós não podemos, sabe, achar que nós somos o bonzão. Não, eu sou super mulher, eu sou super homem. Não. Cara, se você tiver que fugir, fuja, sabe? Fuja da tentação, fuja da aparência do mal. Porque as tentações, sabe? Aquilo que o diabo planejou, a estratégia que ele teve pra te fazer pecar e errar o alvo, cara, isso só vai te afastar do Senhor, sabe? Às vezes a gente pensa, não, eu aguento, eu suporto. Cara, foge, sabe? Você tá vendo uma bandeirinha vermelha, uma luzinha assinalando, você fala, vou fugir. Porque nem sempre você vai conseguir resistir. E é muito melhor você ser um fujão, como José foi, do que pensa o que poderia ter acontecido. Ele poderia ter se deitado com a mulher de Potifar e provavelmente ele ficaria ali durante todo o resto da vida dele. E o plano do Senhor talvez não se cumprisse da forma que se cumpriu.
na vida de José. Porque tudo que nós fazemos, toda escolha que nós fazemos tem uma consequência. Então, isso pode mudar aí o curso dos acontecimentos futuros. Então, José, ele fugiu, mas ele teve ele viveu ótimas coisas através dessa fuga. É lógico que ele viveu momentos difíceis decorrente da decisão que ele tomou, mas eu tenho pra mim, assim, e eu tenho plena convicção disso, assim, se José tivesse aceitado o convite daquela mulher, ele não viveria o que ele viveu. Talvez ele não vivesse a dificuldade que ele viveu de ter que estar na prisão. Ele não viveria o que ele viveu da forma que ele viveu. Então, não se contente, sabe, com uma tentação. Não se contente com um prato que é ofertado a você. Escolha aquilo que Deus tem pra você. Embora tudo que o inimigo ele lance pra nós pareça muito atrativo, Deus tem coisa muito melhor do que o que o coisa ruim tá oferecendo. Inclusive, até tava vendo uma publicação esses dias que estava assim: quando vier uma tentação, sabe, peça discernimento. Quando vier um prato, peça discernimento. Porque muitas vezes o inimigo ele traz coisas pra nós que são parecidas com aquilo que Deus tem pra nós, só que são muito inferiores. Porque é isso que ele tem pra oferecer pra nós, coisas muito inferiores. Porque ele não tem o poder de Deus. Então, quando você ver uma tentação, fuja, sabe? Fuja da aparência do mal. Não se contente com as migalhas que o inimigo oferece pra você. E aqui, passando para o tópico 3, subtópico 3, padrões modernos. O objetivo do inimigo é nos fazer pecar. Curiosamente, o pensamento pós-moderno afirma que não há padrão certo e errado no comportamento humano. No entanto, a carta de Tiago nos mostra que aos olhos de Deus há sim o certo e o errado, retidão e desvio, pureza e pecado, firmeza e fraqueza. Tal verdade se baseia na natureza do próprio Deus. O certo é fazer a vontade do Senhor revelada na sua palavra. Então, hoje, realmente isso faz... a minha mãe fala muito isso, eu achava que ela tava falando que tinha nada a ver, mas hoje eu vejo que tem tudo a ver. É o tal realmente do nada a ver, sabe? A gente muitas vezes pensa que, não tem nada a ver, isso daí, não. E hoje, infelizmente, decorrente desse tal do nada a ver, estamos caminhando aí para um ponto da humanidade em que nada é errado e nada é certo, sabe? Tudo é nada a ver. Beleza, você pode fazer isso, aparentemente, pra você pode ser certo. Pra mim, pode ser errado, que é o relativismo. Então, tudo é relativo e nada é objetivo. Tudo é subjetivo, tem que ser analisado, sabe? E quando se trata da palavra do Senhor, ela é bem clara sobre o que é certo e o que é errado. O que para Deus é pureza, o que é pecado. O que é uma firmeza, o que é uma fraqueza. Nós, como cristãos, não podemos nos deixar levar pelos padrões modernos. O nosso padrão é a palavra do Senhor. Os nossos princípios e valores estão com base na palavra do Senhor. Embora o mundo possa dizer muitas coisas, possa afirmar muitas coisas, para nós não é assim que funciona. Então, entre escolher o que está em alta aí, no mundo, na sociedade, escolher o que Deus está falando, o que está falando na sua palavra, revelado na sua palavra, escolha sempre o que Deus revelou na sua palavra, porque antes agradar ao Senhor é desagradar o mundo do que agradar todo mundo, e no grande dia Deus fala para você: aparta-te de mim que eu não vos conheço. Imagina só, você viver uma vida aparentemente cristã, mas chegar no grande dia e você ser rejeitado pelo Senhor. Então, não se deixe levar pelos padrões do mundo moderno, mas esteja sempre alicerçado naquilo que diz a palavra do Senhor. Aqui, passando para o subtópico 4, do tópico 4, como o crente deve reagir às tentações. Ele deve reagir com resistência, buscando por auxílio divino, como afirma Tiago. Muitos jovens nesse momento estão sendo tentados e, infelizmente, alguns vão acabar cedendo. Aqueles que cederem à tentação certamente vão ter que lidar com o sentimento de culpa, dor e vergonha. Para estes, o único caminho a tomar é o do arrependimento, retornando para Deus. No arrependimento verdadeiro, encontramos a tristeza pelos erros, a confissão e o desejo de abandonar o pecado. Então, caso você tenha cedido à tentação, saiba que o Senhor é misericordioso e justo, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Então, como eu falei, o próprio Jesus, ele nos ensina como resistir às tentações do maligno. Então, como você pode resistir? Fugindo, como fez José. Você tem que usar o auxílio da palavra do Senhor, é claro. Mas como José, vai caber situações em que você pode apenas fugir. Mas isso só vai ficar claro para você
quando você realmente estiver ali alicerçado na palavra do Senhor. Como eu disse lá no comecinho, a tentação é algo que faz parte da vida de todos, não só dos jovens, não só dos adultos, todos seremos tentados em diversas áreas, mas nós podemos realmente resistir à tentação. Então, não é do dia para a noite que você também vai conseguir resistir a tudo, não é assim que funciona, mas com base na palavra do Senhor, com base no seu relacionamento com o Senhor, você vai conseguir discernir, olha, isso aqui vai me levar a um caminho ruim, então eu vou resistir, eu vou seguir reto, não vou pegar essa curva. Então, é com base na palavra do Senhor, no relacionamento com o Senhor, que você consegue discernir e aí você pode resistir às tentações. Então, infelizmente, nem todo mundo consegue resistir, mas como eu falei, você ceder à tentação não é o fim da sua vida com Deus. A partir do momento que você abandona essa prática, você deixa ela de lado, as coisas são reconectadas aí, porque muitas vezes, como eu falei, é uma artimanha do inimigo para nos afastar do Senhor, mas a partir do momento que você se arrepende, você coloca aos pés do Senhor e fala, Senhor, olha, eu pequei, eu caí nisso daqui, mas eu não quero mais que isso aconteça, eu não quero mais cair nisso, eu não quero mais ceder a isso, então Deus te ajuda, Ele te dá uma estratégia para que você vença, para que você resista às tentações. Então, as tentações, elas podem sim ser resistidas, como humanos, como eu falei, nós dificilmente resistiremos, mas a partir do momento que nós estamos alicerçados, nós temos aí o conhecimento bíblico, nós temos um conhecimento do Deus a quem nós servimos, nós temos o conhecimento revelado de Deus, nós temos um relacionamento com o Senhor, nós conseguimos resistir às tentações. Então, aqui já passando para a conclusão, aprendemos que a carta de Tiago é um guia prático que nos ensina a lidar com as tentações e provações. As tentações devem ser resistidas com a ajuda de Deus e mediante a meditação na sua palavra. As provações precisam ser vistas como oportunidades de crescimento e fortalecimento da fé. Compreender essas verdades vai nos ajudar a viver uma vida cristã e autêntica, em que a fé é continuamente refinada e demonstrada em ações. Em meio às provas e tentações, somos chamados a buscar uma fé autêntica e inabalável, que reflita a verdadeira essência do cristianismo, sabendo que em Cristo somos mais que vencedores. Então, tanto as tentações quanto as provações, elas farão parte das nossas vidas. Nós temos o auxílio do Senhor, podemos sempre clamar por socorro e Ele nos socorrerá. Então, passaremos tentações, como eu falei, passaremos também provações. Então, as tentações você vai resistir, você vai fugir. E nas provações você também vai perseverar e vai vencer com a ajuda do Senhor. Então, é isso referente à lição 2. Eu espero que você, professor, você, aluno ou você que nos acompanha no nosso canal tenha gostado e que eu possa ter trazido de forma mais clara o conteúdo dessa lição. Não esquece de comentar, de deixar seu like, de compartilhar para que mais pessoas possam se chegar aqui ao nosso canal e acompanhar os conteúdos que são postados aqui no decorrer da nossa semana, no decorrer da nossa rotina. Então, que Deus te abençoe e até mais!